Bem, então comecei uma nova gravação, assim eu espero, né? Primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu não sei se vai juntar no vídeo anterior ou não. Se juntar, depois eu separo, paciência. Se der certo, só para poder postar separado. Nós vamos começar agora, pessoal, a parte 3.2 aí, que é a continuação, né? Dessa introdução aí, mas algumas definições importantes para a gente poder entender e conhecer. Nós, financeiros, precisamos ter essas definições aí bem claras, né, no nosso dia a dia. Quando formos abordados, a gente precisa saber do que as pessoas estão conversando com a gente, né, estão falando com a gente. Quando estiver sentado numa mesa com um gerente de banco, estiver sentado com o diretor da empresa, né, numa roda de outros gestores financeiros, enfim, é preciso conhecer algumas terminologias, é preciso entender bem. Então, a receita, acho que é uma bem tranquila, né? Mas não podia deixar de colocar aqui. Ela vai vir da operação da empresa, né? Vai vir de venda de mercadoria, quando for uma empresa, né, comercial, uma empresa que vende o produto, que produz e vende, ou que compra para revender, ou venda de produtos, empresas industriais, além da prestação de serviços, né, quando tem empresa prestadora de serviços. Então, a receita vai ser proveniente da operação das empresas. É aquilo que a empresa vai apurar, né, aquilo que a empresa vai receber, pelo que ela vende, seja mercadoria, produtos ou serviços. Ok? Isso é a definição para receita. E aí a gente tem depois aqui investimentos, né? Quando a gente fala de investimento, a gente está falando de colocar um recurso dentro da empresa com uma expectativa de ganhar alguma coisa no futuro, né? Então eu fiz um investimento num carro, num caminhão, é uma empresa de transporte. Eu fiz um investimento num caminhão, né? Um ativo imobilizado. Esse caminhão vai trabalhar, vou receber pelos fretes que eu fizer dele, ele vai gerar receita para mim, né? Alguns ativos vão funcionar como apoio. Então, eu tenho o computador da empresa, né? Ele é um ativo imobilizado também. Ele não vai gerar diretamente uma receita, mas ele tem um benefício e tem uma utilidade dentro da empresa, né? Quando a gente fala de investimento, eu não me recordo se eu coloquei aqui uma definição para ativo, então se eu tiver colocado, vai aparecer, mas eu já vou falar de uma vez. Quando a gente fala de ativo, quando eu reconheço um determinado bem como ativo, como imobilizado, aquele bem ele tem que ter, então, uma expectativa de uma vida, né, longa, e tem valores mínimos para eu reconhecer como sendo um ativo, né? Então, não lembro, não recordo o valor exato agora, mas algo na casa de 1.400 e poucos reais. Acima disso, eu posso considerar como sendo um ativo, né? Eu posso imobilizar isso daí. Bem, o que significa isso quando eu faço essa imobilização desse ativo? Ao invés de eu reconhecer, né, ele, se ele não é, porque de repente eu compro, por exemplo, sei lá, compro um determinado produto qualquer para a empresa lá, algo do dia a dia da empresa, custou R$ 2.000, mas é um negócio que eu comprei, que eu vou usar e isso acabou daqui a pouco. Isso obviamente não é ativo. Isso não entra na minha despesa, né? Isso vai ser abatido da minha receita e vai gerar a base para eu calcular o imposto de uma vez. Agora, quando eu entro com um bem como ativo, não acontece dessa forma, né? Então eu comprei um computador, R$ 2.000. Ele não vai ser abatido da minha receita do mês, não vai ser abatido reduzindo a minha base de cálculo do imposto. Ele entra como um ativo imobilizado e depois eu vou fazendo a depreciação dele. Então, a cada mês eu vou reconhecendo como despesa um pedaço daquele ativo, né? Mas um bem para ser classificado como ativo, para entrar na minha base de ativo mobilizado, eu tenho que levar em consideração qual que é a vida útil dele, em que tipo de benefício, ou que tipo de benefício que ele pode me trazer no futuro, para ele se enquadrar como um ativo. Tá bom? Opa. Oh. Vamos lá. Um que traz uma certa dúvida, né, entre esses dois próximos que virão aí, quer dizer, não sei se o próximo já é despesa,
custo e despesa, o que é o quê? Né? O que é um, o que é o outro? Deixa eu botar os dois aqui já de uma vez. O que é custo, o que é despesa, né? As pessoas tratam isso meio que generalizado numa coisa só, né? Vou falar a minha despesa, ou às vezes eu falo o meu custo e uso incorretamente as definições, né? O que é custo, então, pessoal? É tudo aquilo que eu preciso para produzir aquele produto que eu faço, que eu vendo, né? Ou para poder fazer a minha venda, ou para poder prestar o meu serviço. É aquilo que, se não tiver ali, eu não consigo prestar meu serviço, eu não consigo produzir a minha mercadoria. Então, isso é custo. Por exemplo, o operário que faz, né, que opera a máquina lá para poder produzir o pincel, por exemplo, o salário desse cara é custo. Porque se esse cara não for trabalhar, eu não vou ter produção de pincel que ele ia produzir, se ele faltou, por exemplo. Então, esse cara é custo, ele está ligado diretamente à produção, ou diretamente à prestação de serviço, né? A despesa é aquilo que vem como eu preciso para poder a empresa operar, mas eu não paro a minha produção se não tiver aquilo ali. Por exemplo, o cara do departamento pessoal, eu preciso desse cara para ele poder contratar, demitir, calcular férias, calcular a folha de pagamento. Mas se esse cara tem uma dor de barriga e não foi trabalhar numa segunda-feira qualquer, a produção não vai parar por causa dele. Então, esse cara é despesa, né? Custo é tudo aquilo que está ligado diretamente à operação. Despesa é aquele gasto, digamos, acessório, né? Então, está relacionado, por exemplo, né, coloquei processo de vendas, a área administrativa da empresa. Vou dar um exemplo para vocês na minha área, na área que eu atuo. A prestação de serviço, é um laboratório médico, então eu tenho as unidades de coleta, né, e tem funcionários espalhados em todas elas fazendo coleta de material biológico. Esse material é enviado para uma linha de produção, né, são analisados e soltam os laudos de exames, que são os produtos que nós entregamos, né, o resultado do exame. Esses funcionários que estão lá nas pontas, nas unidades colhendo, esses caras são custos, né? Esse cara está diretamente ligado na minha operação, eu preciso dele para a minha operação funcionar. Esses caras que estão lá fazendo as análises desses materiais biológicos, lá no meu NTO, esses caras são custos, eu preciso deles. Mas eu tenho uma equipe lá, né, que inclusive é a minha equipe, na área financeira e na área administrativa, uma equipe de aproximadamente 45 pessoas, nós somos despesa, né? Se eu não for trabalhar, se o meu analista financeiro não for, se a minha coordenadora de faturamento não for trabalhar, nós vamos continuar fazendo exame do mesmo jeito, né? Nós precisamos de cada uma dessas posições, né? Preciso do cara lá do analista financeiro cuidando de programação e pagamento de contas, eu preciso do pessoal de faturamento cuidando da cobrança, eu preciso do pessoal do contas a receber cuidando dos recebimentos, eu preciso do pessoal de RH e departamento pessoal fazendo contratação, fazendo treinamento, preciso de tudo isso, mas isso é despesa. Então, custo é o que está ligado diretamente à minha operação. Despesa é um gasto acessório, né, que não está ligado diretamente à minha operação. Está claro isso daí? E é importante isso ficar claro, eu vejo muita confusão das pessoas com esses dois termos, usam bem assim, usa custo quando deveria ser despesa, usa despesa quando deveria ser custo. E aí, tanto os custos quanto as despesas, eles são classificados em fixos e variáveis. Deixa eu ver, tá aqui, custo de despesa fixo, custo de despesa variável, né? O que é isso? Eu acho que eu já até falei um pouquinho sobre isso daí, não me recordo, mas o que é um custo ou despesa fixo, o custo ou despesa variável? Vamos para os nossos pincéis. Vamos pegar os custos variáveis aí, que são os primeiros que estão postos aí. Para poder fabricar o pincel, eu preciso do plástico, né? Preciso da espuminha lá, preciso da tinta. Então, digamos que para fazer um pincel, esse conjunto aí de plástico para fazer a capinha dele,
a tinta, mais a espuminha onde a tinta fica armazenada, que isso me custe R$1. Se eu fizer, então, 1.000 pincéis no dia, eu vou ter um custo de R$1.000. Se eu fizer 1.500 pincéis, eu vou ter um custo de R$1.500. Se eu fizer 10.000 pincéis, eu vou ter um custo de R$10.000. O meu custo variou em função da minha produção. Se eu produzir mais, se eu fiz mais, eu gasto mais. Se eu fiz menos, eu gasto menos, né? Vamos imaginar que eu tenho uma despesa de comercial, uma despesa de pagamento de comissão, né? Então, quanto mais o Douglas vende, mais o Douglas... Falando Douglas, eu esqueci de entrar de novo no Teams aqui. Quanto mais o Douglas vende... Isso aí, Bárbara. Quanto mais o Douglas... Eu tinha saído do chat, esqueci de voltar. Quanto mais o Douglas vende lá, mais grana ele ganha, porque ele ganha uma comissão, né? Isso é uma despesa variável, vai variar em função das vendas dele. Se ele vender mais, se ele vender menos, essa despesa vai ser maior ou vai ser menor. Já o custo fixo, que está um pouquinho para baixo aqui, mas já falando dele, como o próprio nome diz, ele é fixo, independente da quantidade que eu produzir. Despesa vai depender, aluguel que você deu de exemplo aí, Bárbara, vai depender de que é o aluguel, tá? A gente já entra nisso daí. Eu ia até usar o aluguel como exemplo aqui, né? Para o custo. Vamos imaginar o seguinte, lá para produzir o nosso pincel, nós temos um galpão, que nós pagamos o aluguel desse galpão, né? O aluguel desse galpão é um custo fixo. Se eu produzir, digamos que ele é R$5.000 por mês. Se eu não produzir nenhum pincel, eu vou pagar os 5. Se eu produzir 1.000 pincéis, eu vou pagar 5. Se eu produzir 10.000 pincéis, eu vou pagar 5. Ou seja, ele não varia em função da minha produção, né? Ao contrário da minha matéria-prima que eu dei o exemplo agora. Se eu produzir mais, eu gasto mais. Então, esse é um custo variável. Agora, digamos que eu tenho um equipamento, que eu pago o aluguel do equipamento para produzir o pincel. Esse é um custo fixo. Né? O funcionário, o operário que mexe nessa máquina lá para poder produzir. Esse é um custo fixo. Se esse cara produzir um pincel só no dia, ou se ele produzir 500 pincéis no dia, o salário dele vai ser o mesmo, pelas horas que ele foi contratado. Tá? Então, isso são exemplos de custos fixos. Despesas fixas são aquelas também que não vão variar em função do meu volume de vendas. Então, eu usei como despesa variável a comissão do Douglas, né? E o salário fixo dele é uma despesa fixa. Então, se o Douglas não vender nada no mês, o salário dele está garantido lá, né? Isso é uma despesa fixa. Tá claro? Custo e despesa fixa e variável. Aí eu tinha botado uns textos aí, né, que as principais características dos custos variáveis são: quanto maior o volume de produção, maior vai ser o custo de despesa variável, né, vai ser em função dela, e em termos unitários, eles permanecem constantes. Então, o que é isso que está falando aí? O pincel. Se eu gasto R$1 de matéria-prima por pincel, se eu produzir 10.000 pincéis, eu vou gastar R$10.000. Se eu produzir 5.000 pincéis, eu vou gastar R$5.000. Mas o custo de cada um continua sendo R$1. É isso que está falando essas duas frases. No total, quanto mais eu produzir, mais vai ser meu custo e minha despesa. Mas, do ponto de vista unitário, ele vai permanecer o mesmo. Então, se o meu custo é de R$1 por pincel, vai continuar sendo de R$1 por pincel. Se eu tenho uma despesa que eu pago para o meu vendedor de 10 centavos, de 10% da venda, e aí eu vendo o pincel por R$2, continua sendo os mesmos 10% da minha venda, os 20 centavos por pincel. Mas se esse cara vender mil pincéis, vai ser R$200. Então, no total, no montante, quanto maior, ele vai sendo maior também. Ele vai crescendo também. Exemplo de custos e despesas variáveis, então, matéria-prima, mão de obra direta, eu pus isso daqui, mas eu vou tirar isso daqui, porque vai depender muito do modelo. Eu tiro e depois eu atualizo para vocês. Então, materiais diretos, matéria-prima, né? Um material auxiliar, por exemplo, uma embalagem, uma coisa nesse sentido. Isso aí tudo são... Ah, não, tá aqui, eu não estou falando de variável, não, desculpa.
Agora que eu vi porque eu tinha posto isso. Então, tudo isso é custo, tá? Matéria-prima, a embalagem, a mão de obra que está ligada ali, e despesas. Comissão de venda, que eu dei de exemplo, frete, o imposto sobre as vendas. Isso aqui são exemplos de custos e despesas que podem ser variáveis. Aí a mão de obra eu vou ver depois se eu deixo isso aí. E as despesas e custos fixos que eu já falei, né, são aqueles que não dependem do volume de produção. Ele vai acontecer de qualquer jeito. De posse dessa informação, a gente fica bem claro que a gente tem que ser muito eficiente, né? Porque eles vão ocorrer independente da minha produção. Então, digamos que eu monte uma fábrica para poder produzir 10 mil pincéis por dia, ou por mês, para facilitar as contas aqui. Produz 10 mil pincéis por mês. E essa fábrica, ela me tem um aluguel de 5 mil. Ou seja, se eu produzir... e aí eu tenho R$1 de custo variável para poder fazer o pincel. Então, eu tenho R$1 para fazer o pincel, e aí eu tenho de aluguel, se eu produzir os 10 mil pincéis, eu vou ter 50 centavos de aluguel para cada pincel produzido. Ok, então o custo do meu pincel está saindo a R$1,50. Agora, se eu não produzir os 10 mil, produzir só 5 mil pincéis, eu continuo pagando 5 mil reais de aluguel do meu jeito. Aí o meu custo fixo do meu pincel já passou para R$1. Então, o custo final do meu pincel já passou a R$2, né? E digamos que eu vendo esse pincel por R$2,50. Então, se eu produzo 10 mil pincéis, ao diluir o custo fixo nele, o pincel está saindo por R$1,50, o custo final dele. Eu vendo ele por R$2,50, estou ganhando R$1 por pincel. Agora, se eu produzo menos, produzo só 5 mil pincéis, aí o custo fixo diluído está dando R$1 por pincel, então o custo final do meu pincel está saindo a R$2 e eu ganho só 50 centavos em cada pincel. Ou seja, mexe diretamente na margem de lucro da empresa. Então, a empresa, tendo uma estrutura instalada, né, uma capacidade de produção instalada, ela tem que usar o máximo dessa capacidade para diluir o custo fixo. E aí, pessoal do quarto vai lembrar que uma questão da prova de análise de investimento, o ano passado, foi calcular ponto de equilíbrio, né? Na oportunidade, a gente viu, né, e teve essa questão na prova. Eu me lembro que foi estranho que apareceram os números de outras provas em umas provas, o número era um, a outra, enfim. Não sei o que aconteceu não, né? Mas a gente calculou o ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio é exatamente para poder me falar isso. Olha, a partir de onde eu começo a ter resultado? Pessoal do segundo período, a gente vai ver isso posteriormente, tá? Em análise de investimentos e fonte de financiamento. Mas o ponto de equilíbrio, então, é a partir de que momento que eu preciso produzir para ficar no 0 a 0, para pagar todo o meu custo fixo, tudo aquilo que eu tenho de custo fixo. Porque o variável, ele vai acompanhar a minha produção. Mas eu tenho o mínimo que eu preciso fazer para poder garantir o meu custo fixo, né? No caso desse aluguel de 5 mil, por exemplo, a gente não tem o preço de venda, mas a gente já chega num valor que, olha, vocês já viram isso? Análise de custo? Bacana. Eu preciso produzir, então, um mínimo possível para poder chegar num valor que pelo menos pague aquilo. Eu fico no 0 a 0. A partir daí eu começo a ganhar. Ok? Eu falei da capacidade instalada, né? As principais características de custos e despesas fixas são, em termos totais, esses custos independem da quantidade produzida ou vendida. Ou seja, se eu produzir 1.000, 2.000, 5.000 ou 10 mil pincéis, né, do meu exemplo, eu vou pagar 5 mil reais do aluguel do galpão, da mesma forma, mas em termos unitários é o que eu acabei de falar. Quanto maior o volume de produção e venda, menor vai ser o meu custo por unidade. Então, eu tenho 5 mil de aluguel, se eu produzo 10 mil pincéis, o custo fixo do aluguel por pincel vai ser 50. Se eu produzir só 5 mil pincéis, vai ser R$1. Então, quanto mais eu produzo, mais eu diluo o custo fixo,
menor fica o custo do meu produto. São considerados custos e despesas fixos, né? Aluguel, IPTU, salário de pessoal, seguros, equipamentos, depreciação, alguns exemplos. Bem, nós temos a perda, né, dentro das empresas, que é um bem ou serviço consumido de uma maneira incorreta, né? Ou seja, eu perdi por algum motivo um bem da empresa. Essa perda pode acontecer, por exemplo, porque era um produto que tinha data de validade e ele venceu, né? Ou alguém danificou o produto, ou eu tive um incêndio, né, como está aí, perdeu, deteriorou de alguma forma, teve algum tipo de sinistro. Então, isso aí, o nome que a gente dá para isso daí é de perda, né? Ele não se confunde com o custo, porque é algo anormal e involuntário, né? A normalidade é involuntariedade. Ele não foi aplicado na minha produção, então ele não é custo. Então, eu tenho a matéria-prima lá. Mas digamos que dentro da minha matéria-prima, para produzir os pincéis, um lote de tintas, né, que eu usaria, venceu. Ou foi danificado. Alguém, por acidente, deixou cair um copo de café lá dentro e danificou aquele troço ali. Aquilo não pode ser reconhecido na minha contabilidade como custo, né? Não pode ser levado a custo do produto, mas sim como uma perda. Ok? O desembolso, um outro termo bastante comum aí, né? A gente vai ver na nossa área aí, que é propriamente o pagamento, né, por um bem ou um serviço que a empresa adquire. Então, o desembolso é o ato de pagar, né, para o seu prestador, para o seu fornecedor. A despesa antecipada, que eu falei agora há pouco, né, são despesas que são pagas antes dela acontecer propriamente, né? Então, de repente, você vai contratar um cara para fazer um determinado serviço da empresa. Esse cara vai prestar o serviço lá na sua empresa no mês de junho. E aí ele fala assim, olha, eu preciso que você me adiante uma parte aí, que eu já preciso começar a preparar algumas coisas. Então, você me adiante aí um valor, e já vou faturar esse valor para você. Então, o cara já tira a nota. Porque se ele não tirar a nota também, aí você é reconhecido de uma outra forma na contabilidade, né? Reconhecido como adiantamento de fornecedores. Adiantamento a fornecedores. Agora, se ele tirar a nota, então é uma despesa antecipada, ou seja, eu tenho essa nota emitida agora em abril, eu paguei por isso agora em abril, mas o serviço só vai ser prestado para mim em junho. Eu tenho que reconhecer esse serviço, né, essa despesa na minha contabilidade, lá em junho. Mas eu tenho que reconhecer essa nota hoje, essa saída desse dinheiro hoje, em abril. Aí ele é reconhecido como despesa antecipada, né? E alguns outros exemplos disso está o IPTU, que foi um que eu falei, e aí o IPVA segue na mesma linha. Eu paguei o IPVA em janeiro, paguei total, integrão em janeiro. Mas ele se refere ao imposto para o veículo rodar o ano todo, né? Rodar por 12 meses. Então, aquele valor total, digamos que paguei 1.200 para facilitar a conta. Eu paguei em janeiro só 100 daquele valor que é uma despesa de IPVA do mês de janeiro. Os outros 1.100 é lançado como despesa antecipada. E à medida que os meses vão passando, isso sai da despesa antecipada e vai para a conta da despesa com IPVA propriamente dita. O mesmo acontece com o IPTU, o mesmo acontece com seguros, né? Contratei o seguro contra incêndio para o galpão lá da linha de produção. Contratei ele em março. Ele não é para o mês de março, ele é para 12 meses seguintes. Então, ele também é reconhecido. Eu tenho uma apólice emitida, né? Eu paguei por aquilo no mês de março, aquilo fica registrado na minha contabilidade como uma despesa antecipada, e eu vou reconhecendo um 12avos à medida que os meses vão se passando. Se aplica também assinaturas de revistas, anuidades, ou seja, tudo aquilo que eu pago, mas que propriamente aquelas despesas ocorrerão em meses seguintes. O mesmo, então, se aplica à receita antecipada, né? Eu receber antes de eu entregar um bem, eu executar o serviço.
Douglas estava fazendo isso aí esses dias para trás, que ele falou aí, né? Que ele vendia a luva ou máscara no C à vista para entregar daqui a 15 ou 20 dias. Então, ele tira a nota hoje, bota o dinheiro no caixa hoje, mas, de repente, ele não tem nem... Eu estou usando esse exemplo que não sei se é assim não, tá? Não conheço nem empresa que ele trabalha, não, só para ilustrar mesmo. Digamos que ele não tem nenhum produto ou mercadoria para entregar, só vai ter daqui a 15, 20 dias. Não, ou melhor, digamos que ele vai ter isso daqui a 3 meses. Ele está importando esse negócio. Mas se o cliente quiser garantir a compra, o cara tem que pagar hoje. Isso tem acontecido em algumas coisas, não nesses produtos que ele vende, mas eu tenho visto isso acontecer na prática, por exemplo, com os testes para fazer o exame do Covid. Você paga hoje para receber daqui 15, há uns 30, 20 dias atrás, era para receber com 45 dias, porque isso está tudo sendo importado, né? Agora que a demanda nos outros países está diminuindo, que aí o Brasil vai conseguir importar um volume maior de teste. Mas então você paga e vai ter o bem, ou vai ter, não, você vai entregar o bem, ou vai prestar o serviço, você recebe e vai prestar o serviço só daqui a 2, 3 meses. Isso aqui vai variar também, assim como na despesa antecipada, que é o seguinte: se o meu cliente simplesmente me adianta o dinheiro, né, o recurso, e eu não tiro a nota, isso é reconhecido como... Caramba, como é que faz a palavra assim? Eu falei agora do fornecedor aqui. Adiantamento de cliente, está escrito aqui na tela, é só ler também. Eu tenho reconhecido isso como adiantamento de clientes, tá? Agora, se eu emito uma nota, aí eu jogo como receita antecipada. E aí vai ter que observar muito a legislação em cada caso, né? Porque no momento que eu emitir a nota fiscal, isso já vai configurar uma obrigação de recolhimento do tributo. Ok? Lucratividade versus rentabilidade, né? Que são duas medidas de desempenho da empresa. Nada mais depois a gente vai falar aqui, acho que, não sei se é na 3.3 da semana que vem, a gente vai montar aqui uma DRE, né? E aí a gente vai entender melhor isso daqui, lucratividade e rentabilidade. Mas isso aqui vai mostrar essa empresa, né, ou um determinado área da minha empresa, uma determinada linha, ele é rentável, ele é lucrativo, ele está me dando resultado, né? Esse negócio, eu tenho minha linha de pincel lá, que eu estou vendendo, fazendo ela, está custando R$1,50 e eu vendo por 3, né? Estou tendo uma margem aí de 50%. Isso é bom, isso é ruim, vai depender de como é que é os outros meus concorrentes, né? Mas é com esses números, em cima desses números, que a gente avalia a lucratividade e rentabilidade. De repente, você tem uma empresa, aí você vai lá no finalzinho do DRE dela, né, e olha o lucro dela, e é ruim. Essa empresa está tendo prejuízo, ou um lucro próximo de zero, mas é uma empresa rentável. É uma empresa que o negócio é bom, mas por que o lucro dela está ruim? Pode ser que, de repente, ela está com um volume de despesa muito alto, despesas administrativas e outros. Pode ser que ela está endividada, está pagando muita despesa financeira. Ou seja, o negócio em si é bom. Produz o pincel em 50, vendo por 3. Estou com uma margem de 50%. Só que depois eu tenho um volume de despesa administrativa tão grande, depois eu tenho despesa financeira, que aí chega lá no final não me sobra nada. Então é um negócio rentável, mas não está sendo lucrativo, porque as despesas estão comendo a rentabilidade que o negócio gerou. Isso aqui vai ficar mais fácil da gente visualizar quando a gente for dissecar a DRE. A margem de contribuição nada mais né, de uma maneira bem simples aqui, para a gente, né? Quando olha assim parece ser complexo, mas é bem simples. A gente diferenciou aqui agora há pouco o que é custo e o que é despesa, né? A margem de contribuição eu pegar, e vimos o que é receita. Eu pegar a minha receita e tirar dali todos os custos que foram necessários para gerar aquela receita. Então, os custos que eu tive com matéria-prima, com mão de obra, enfim, tudo que eu precisei para a minha operação. Aquela receita daquelas vendas que eu fiz, menos os custos que eu tive para poder gerar aquela receita,
vai me gerar um resultado, né? Um menos o outro vai me gerar um resultado. Esse resultado é chamado de margem de contribuição. E é a margem de contribuição que vai pagar as despesas, né? Despesas administrativas, comerciais, vai pagar as despesas financeiras, que vai pagar as despesas tributárias e que tem que sobrar para poder gerar um lucro, né? Então, a margem de contribuição é que vai sustentar essas, vamos chamar de despesas, despesas acessórias não vai ficar legal não, mas enfim, o negócio que eu falava aqui agora há pouco, né, de rentabilidade e lucratividade, o negócio é bom, então o meu pincel eu vendi por R$ 3 e gastei 1,50, tive 1,50 por pincel, eu vendi 10 mil pincéis. Então, eu tive R$ 15 de margem de 15 mil de margem de contribuição. Esses 15 mil vai ser para poder pagar minhas despesas, então despesa com o pessoal de área administrativa, aluguel de área administrativa, despesas financeiras, despesas tributárias, e o que sobrou lá no final para poder chegar no meu lucro líquido, né? Então, a margem de contribuição também é uma boa medida de avaliação, para poder ver se o negócio é bom. Nós avaliar uma empresa puramente pelo lucro não é uma avaliação correta de se fazer, né? Existem outros indicadores, um bastante utilizado é do EBITDA, não lembro, não sei se eu pulo aqui, olha ele aí, só falar. A do EBITDA, que é uma bastante utilizada, né? Normalmente assim, é comum a gente ver as empresas sendo negociadas por múltiplos de EBITDAs. Então, a empresa foi vendida por 6 EBITDA, por 7 EBITDA. O que significa isso? A empresa tem um EBITDA, já falou que é isso, de 5 milhões no ano, ela foi vendida por 7 EBITDA, ela foi vendida por 35 milhões, por exemplo. O EBITDA é o seguinte, depois que eu calculei a minha margem de contribuição, que eu falei aqui, né, receita menos os custos, aí eu cheguei na margem de contribuição. Aí depois disso eu tiro as minhas despesas. Despesas com pessoal administrativo, despesas com aluguel da área administrativa, despesas com contabilidade, todas as minhas despesas. Aí eu chego no lucro operacional ou no resultado operacional. Uma despesa que eu tenho aí no meio é depreciação, né? Eu comprei um carro, por exemplo, para ser depreciado em 5 anos. Então o carro custou 40 mil, eu vou jogar 1,60 avos a cada mês como despesa. Eu vou depreciar naquele valor ali. A depreciação não é um valor que sai do meu caixa, né? Saiu quando eu fiz o investimento, mas não é um valor que está deduzindo. Então, para calcular o EBITDA, eu pego o resultado operacional e somo a ele a depreciação que a empresa teve, para poder chegar, então, né? Ele representa o que a empresa realmente está gerando de caixa, né? O que vai, de fato, virar dinheiro para o caixa da empresa, o que a operação está gerando, depois que eu já paguei, então, todos os custos e as despesas, né? Como eu disse, né, ele é bastante usado para medir a eficiência da empresa, usado até como para se avaliar, para se fazer compras de empresa, né? E também para poder fazer uma comparação de como é que está o desempenho das empresas frente a outras concorrentes, né? Então, o EBIT da minha empresa é de X%, tá bom. O mercado que eu atuo, o que é, isso é bom, isso é ruim, isso é pouco, isso é muito. Uma outra medida de avaliação. Ok? Hoje está chato, né? Só eu falando muito aqui, falando, é ruim. Mas é importante ter esses conceitos, tá, pessoal? Depois, deem uma repassada neles de novo. Se tiver alguma dúvida, me acione, me fale. E, assim, deixa isso bem claro na cabeça de vocês. Esses conceitos vão ser muito importantes dentro da carreira que você escolher. Saber essas definições aí e saber de fato mesmo, né? Na hora que você ouvir a palavra, você ligar diretamente do que se trata. Vai ser muito importante. Ok? Para a gente fechando, então, alguns exercícios aí. O que foi, Eduardo? Você falando sozinho aí, você fica chateado.
Ah, pois é, poxa. Mas eu, particularmente, não gosto muito desses troços teóricos, não. Eu gosto é quando a gente tem alguma coisa para... Mas faz parte também, né? Vamos lá, teoria importante. A empresa XYZ contratou um seguro para a frota da empresa. O lançamento do valor total do prêmio vai ser reconhecido como? É? Alguém? Despesa variável. Não. Mas alguém? Receita antecipada? Oi? Despesa Oi? antecipada? Isso. Tinha entendido você falar receita. Isso. Vamos lá. Quem falou primeiro aí falou de despesa variável. Não, na verdade, essa despesa ela é fixa, né? Porque aí eu contratei o seguro. Se os meus carros, digamos que eu tenho uma frota de carro de aluguel. Se eu alugar o meu carro o ano inteiro, eu vou pagar o seguro. Se eu não alugar ele e ficar um mês parado, eu vou pagar o seguro. Então, essa despesa não varia, ela é fixa. Só que é uma despesa que eu estou pagando num dado mês, contratando e pagando num dado mês, mas que vai cobrir um ano para frente. Então, ela é despesa antecipada. Beleza? Tá claro? Uhum. Um cliente da empresa XYZ efetuou o pagamento em abril de 2020 no valor de 50 mil por mercadorias que serão faturadas e entregues em junho de 2020. Deixa eu tirar esse faturado aqui. Deixa eu mudar aqui. Vamos mudar na hora, que serão faturadas em abril de... Opa! Vou teclado aqui. Vamos lá. Por mercadorias que serão faturadas em abril de 2020, faturadas, já foi pagas, né? E entregues em junho de 2020. Esse valor deve ser reconhecido como? Oi? Falhou o áudio aí? Despesa variável? Não. Receita. Isso, receita antecipada. Despesa variável é se ela tivesse contratando, né? Se ela estivesse tendo um gasto, aqui ela está tendo uma receita. Ah, não, peraí. Ela efetuou o pagamento, Mas calma. ela Não, peraí, que eu que estou me confundindo aqui. Vamos voltar lá. Ela efetuou o pagamento em abril, então por isso que isso aqui não tinha nada disso. Peraí que eu estou atrapalhando o negócio aqui agora. Então estava certo o meu exercício aqui que eu tinha feito. Uma empresa efetuou o pagamento em abril no valor de 50 mil por mercadoria que vão ser faturada e entregue em junho de 2020. Esse valor deve ser reconhecido como... Pode falar quem falou por último aí, não sei se foi a Bárbara. despesa variável. Não, então não é isso não. É despesa antecipada. Tá? Ou seja, eu só vou ter a entrega da mercadoria, né, ou a prestação do serviço, eu vou até mudar isso aqui depois sobre prestação de serviço, em junho. Mas eu já estou pagando por isso agora, então é uma despesa antecipada. Assim, ficou igual aqui, né? Ficou sem graça. Depois eu vou mudar esse exercício. Beleza, galera? Professor, Beleza. Pode falar, acho que foi o Cleiton que chamou. a questão lá não era o cliente que comprou da gente, como se fosse a empresa, o cliente comprou, eu entendi assim. Não, provavelmente quando eu for fazer os exercícios eu queria escrever isso mesmo, tá? Tá, peraí. Tá, Tá, isso que eu tô falando. Isso mesmo, Cleiton. Então, se eu recebi o pagamento, não é receita antecipada? Exatamente. Que é a ideia que eu estava fazendo aqui. Peraí. Então, um cliente da empresa pagou em abril por mercadorias que serão faturadas
Vou pôr aqui em abril. Opa. Em abril de 2020 e entregues em junho. Esse valor vai ser reconhecido como receita antecipada. É isso mesmo. Eu comecei a ler olhando daqui para frente aqui, olha. Você tem razão. Tá? É um cliente nosso, ou seja, ele está pagando para a gente 50 mil. Nós vamos tirar a nota para ele agora em abril, mas só vamos entregar a mercadoria para ele em junho. Isso é uma receita antecipada. Só vamos prestar o serviço para ele em junho, por exemplo. Ok? Sim. Então é o seguinte, semana que vem a gente vai falar sobre as demonstrações, balanço patrimonial e demonstrativo de resultado do exercício. Aí a gente vai brincar um pouquinho de contador, tá? Talvez eu até divida isso daqui. E aí a gente fala só sobre balanço patrimonial na aula que vem. E aí na outra semana a gente fala sobre DRE para a gente poder brincar um pouquinho mais com isso daqui. Vamos brincar de ser contador. Vamos aprender a fazer aqui uns lançamentos. Tá bom? Tá. Isso. Tá Dúvidas? Não. Então, boa noite. Eu vou parar aqui. Vou encerrar a gravação. Espera aí.